Olá pessoal, boa tarde. Vou começar uma live com um grande, o histórico grão-mestre Arthur Mariano, um dos maiores nomes da história do Muay Thai no Brasil. Vou chamá-lo aqui para a gente dar início à nossa live. Meu amigo Floresto! Opa, tudo bom, mestre? Como é que você está, meu irmão? Como é que você está? Tudo em paz, graças a Deus. E é sempre, como eu disse no início da live, é sempre uma honra conversar com você por toda a sua história riquíssima no mundo da luta e pela pessoa que você é. Você, de fato, é um mestre com M maiúsculo, bem grande mesmo. E é sempre uma honra conversar com você e é um aprendizado. Meu amigo Floresto, muito obrigado. É sempre um prazer estar contigo. Eu tenho acompanhado o seu trabalho já há bastante tempo e você tem trazido muito valor para todos os profissionais, todos os mestres, professores, academias. E isso é um arquivo grande que você está tendo, tanto no seu canal, no YouTube, como aqui. Tá? Um prazer estar contigo aqui. E é uma honra, novamente, eu já tive uma honra, se eu não me engano, já te entrevistei umas 4 vezes, né? Algo até inédito. Se bobear, deve ter sido depois do grande Marcelo Alonso, a pessoa que mais te entrevistou assim, no mundo, eu acho que no mundo eu acho que sim. do jornalismo, né? E, Messi, eu te admiro por vários fatores, e um deles que eu já vou falar no início, né? Lógico que a gente vai pegar um pouco da sua história, como é que você entrou no Muay Thai, aquela coisa toda, mas eu não posso deixar de falar da Champions Factory, né? A sua academia, que depois a gente vai contar a história com a sua mãe que deu a ideia do nome, toda a história bonita que tem por trás, mas ela tem uma ligação muito grande com questões sociais, né? E nessa enchente que teve no Rio de Janeiro, eu vi várias... Aqui, ó. Ela está sempre presente. Dona Maria Helena. Está sempre presente. Pode falar. Que Deus a tenha. Tem. E ela que faz parte de toda a sua história, lógico, de vida e também a sua história dentro do mundo da luta, né? E eu queria falar exatamente sobre essa parte bonita que você tem de projetos sociais, donativos, doações, que eu vejo que você sempre participa disso. E nessa enchente que teve aí em Petrópolis, eu vi que nos seus canais que você estava angariando doações. Enfim, fala um pouco para a gente dessa parte social da Champions Factory. Legal, Floresto. A gente sempre fez esse trabalho social, né? A gente sempre subiu as comunidades. Sempre quando tinha final de ano, então se acontecia algum problema em alguma situação, a gente se mobilizava dentro da academia, conversava com os alunos, e os alunos sempre doaram, né? Então a gente levava doação em roupa, em alimento, até em espécie também. Então a gente subiu a maioria das comunidades no Rio de Janeiro, já teve até casos, a gente está no meio da comunidade ter tiro, a gente tem que se abaixar, tem que se esconder e depois ir embora. Então, a gente tem esse trabalho já grande de trabalhar, fazer a parte social, que faz parte da Champions Factory. A gente tem um projeto social, que é na subida da Rocinha, é o Parque Vivo. Lá, a gente tem uma grande parceria, onde a gente tem esse projeto desde 2009. Então, dali saiu vários campeões, né? A gente tem ali o Vitor Santos, que foi bicampeão mundial. Tem o Joca, que foi um atleta que foi campeão pan-americano, mas principalmente é um grande professor hoje. Então a gente formou professores ali, a gente formou atletas, a gente tem vários atletas de lá, desse projeto social na Rocinha, e que a gente tem muito prazer de tá trabalhando esse pessoal, né? A comunidade precisa do esporte, na verdade não é só a comunidade, todos precisam do esporte, né? O esporte é uma máquina muito forte que ajuda as pessoas a se socializar e te tirar também do caminho errado, né? O esporte te ajuda nisso. Então, no caso desse projeto social, a gente ajudou muita gente, tanto na formação como novos professores, dando uma profissão para eles, mas também atletas profissionais e pessoas que continuaram com a gente, mas não se tornaram nem atletas e nem professores, mas nos falaram, que a gente sabe disso, o poder que tem de sair do mundo do crime, porque através do esporte você consegue ter outros caminhos, né? Então a gente faz esse trabalho já há muitos anos na parte social. E sobre essa questão de Petrópolis, que você perguntou, a gente mobilizou as nossas unidades do Rio de Janeiro, Copacabana, Barra e Recreio, a Champions Factory, dessas 3 localidades, para reunir donativos para levar lá para Petrópolis, tá? Foi isso que a gente fez. Muito bacana, mestre. Eu tinha que começar com essa... Eu pulei ali um pouco, né? Saí do final para o início, mas eu acho que era muito bacana a gente falar sobre isso, porque é uma das páginas mais bonitas aí na Champions Factory, além de todos os títulos, toda a importância marcial, né, dela, mas essa parte também de
essa parte humana, né, de que vocês fazem de projetos sociais, eu acho muito bacana. E agora vamos falar do seu início, né, na arte marcial, que você é um dos maiores ícones aí no mundo, que é o Muay Thai. Fala um pouco pra gente como é que foi ali. O que te levou ao Muay Thai? Qual que foi a primeira impressão? Quando você entrou, você viu aquele pessoal chutando, você, meu Deus, que negócio legal, que você se apaixonou pela modalidade e decidiu entrar para uma academia. Conta um pouco pra gente sobre o seu início no mundo do Muay Thai. Floresto, o meu início foi porque eu tinha problema na escola. Minha escola era Equador, de frente para a comunidade do Morro do Macaco. E existia muito bullying, né? Então, eu estava tendo problemas e precisava aprender a me defender. Então, ali... e também morava num lugar chamado PCM, que era Ponte Correia, mas considerada como a Ponte Correia Maldita. Era a reunião das torcidas organizadas do Rio de Janeiro, que ficavam naquela esquina. Torcida Jovem do Flamengo, a Força Jovem do Vasco, Torcida Jovem do Botafogo. Então, eles conseguiam se reunir ali. Então, a criançada, quando passava naquela rua, tinha que apanhar, não tinha jeito. E eu fazia parte da criançada que apanhava. Todo dia tinha que... Então, eu tinha um amigo lá chinês chamado Rogério. O avô dele trouxe o Tai Chi Chuan pela primeira vez para o Brasil, foi o avô dele. E ele me levou para fazer Tai Chi Chuan e ele iniciou na academia Boxai com o grão-mestre Luiz Alves. E aí foi ele que me falou, eu estou treinando, na época se falava boxe tailandês, né? Você treinava com calça, era uma calça com lixa vermelha e camisetinha. Então eu estou treinando boxe tailandês lá com o campeão brasileiro. E aí eu falei, que legal, me leva lá. E ele me levou, e aí eu passei um mês indo, que não tinha dinheiro para poder entrar. Eu já contei essa história, e aí o grão-mestre Luiz Alves, e aí, quando é que você vai entrar? E aí eu falei, minha mãe vai me dar o dinheiro na segunda-feira, e foi assim, minha mãe me deu o dinheiro. E ali eu comecei o Muay Thai, na verdade, para uma defesa. Eu estava tendo problema tanto na escola, quanto na rua onde eu morava. E aí realmente ajudou muito. Trouxe a confiança, trouxe a tranquilidade. Depois de um ano treinando, você já muda completamente, né? Então, ajudou, pode ter certeza que faz a diferença uma arte marcial na vida de qualquer pessoa. Mestre, depois eu vou fazer uma pergunta específica sobre o pai que você teve no mundo da luta, que é o grande mestre Luiz Alves, mas eu gostaria que você falasse agora exatamente dos seus principais títulos. E se você em algum momento imaginava, não vou falar ainda sobre a sua participação dentro do Vale Tudo, MMA, mas dentro do Muay Thai, fala os seus principais títulos e se em algum momento você imaginava que você terminaria invicto, né? Que é algo realmente inédito, uma coisa bem bacana da sua parte. Sei que você não tem nenhuma vaidade em relação a isso, mas aconteceu que você não perdeu. Conta um pouco sobre seus títulos e sobre a sua invencibilidade também dentro do Muay Thai. Eu comecei na década de 80 com o nosso querido, saudoso grão-mestre Luiz Alves, que era um pai, era uma pessoa muito importante na minha vida, como foi de muitas pessoas, né? Eu tinha uma relação muito próxima com ele. E aí depois, mais ou menos ali, um ano e pouquinho de treinamento, ele me chamou para lutar. Aí ele falou que eu tinha que perder um peso. E aí ele falou, você tem que perder uns 10, 12 quilos, hein? E aí, na verdade, eu perdi mais. Então, eu devia estar com uns 82, fui lutar com 64 quilos. Lutei contra o Ricardo Zardo, que era aluno lá do Marco Ruas. Foi a primeira luta. E o resultado foi empate. Né? Até mando um abraço para o Ricardo Zardo, hoje é um grande amigo. Na verdade, os caras que eu lutei no Muay Thai viraram amigos, né? Lutei com o Fábio Leão, que tem um filme que foi dedicado a ele, né? Ele fez comercial, esqueci o nome daquela empresa de rádio que tinha, né? Famosa, há 15 anos atrás. Nextel. Isso, Fábio Leão. Lutei com o Fábio Coelho também, que é irmão do Wagner Coelho. Lutei com o Dário Amorim, que foi vice-campeão do IVC. Então, no final, terminei minha carreira invicto, né? Os cariocas, todas as lutas no Campeonato Carioca eu ganhei por nocaute, fui campeão brasileiro. Lutei fora do Brasil também, Muay Thai. Então, graças a Deus, eu tive assim foi aquela coisa, não foi esperado, aconteceu, né? De eu acabar terminando a carreira invicto. E logo depois eu já segui para o MMA, já estreei no IVC, né? Que foi uma oportunidade. Não sei se você quer que eu fale agora ou quer que eu fale depois, não sei. Eu vou fazer uma pergunta específica sobre... A gente não pode deixar de falar... domingo agora eu entrevistei o grande Marco Ruas e falei com ele, mestre, uma relação que a gente vê difícil, que é aquela do Pedro Rizzo com ele, que é aquela relação histórica, né, de aluno-mestre, e que os dois, um fala o tempo todo bem um do outro, o Pedro Rizzo fica emocionado falando do Ruas e vice-versa, e no seu caso a mesma coisa, né? Eu acho que vocês,
vocês quatro, né, o Ruas e o Riso, você e o mestre Luiz Alves, são daquela turma de pessoas que a gente vê o amor entre mestre e aluno, aluno e mestre, e você sempre fala do grande mestre Luiz Alves. Fala um pouco pra gente como que era a pessoa dele, que muita gente vê, ele era engraçado, ele era rabugento, enfim, como que era a personalidade dele. Bom esclarecer esse pessoal. Como mestre, a gente sabe que ele era fantástico, e o que as características dele como pessoa, e o que dele como mestre, que você teve aquela convivência de anos com ele, você utiliza no seu método, a sua didática, algo como a liderança, também a seriedade, de ir com o aluno de uma maneira mais firme, assim, mostrando para ele que ele tem capacidades, treinos mais duros, enfim. Conta o que da didática dele você puxou para o seu método de ensino e alguma característica dele como pessoa, generosidade, ou até coisas engraçadas, que ele era meio mal-humorado, coisas assim que o pessoal vai gostar de saber sobre a pessoa dele também. Floresco, primeiro sobre o Marco Ruas. O Marco Ruas era parceiríssimo do grão-mestre Luiz Alves, amigos, né? Inclusive, o Marco Ruas ia treinar na Academia Boxe Thai com a gente, fazia sparring lá com a gente. E com essa amizade, o Marco, no início, ele não tinha uma equipe de competição. E aí o Pedro Riso começou a crescer e aí ele mandou ele treinar com a gente lá na Boxe Thai, devido ao grão-mestre Luiz Alves ter uma equipe, já tinha um time de competição. Em toda a competição a gente tinha um time grande. Então, o Pedro ele treinou muito tempo com a gente também, né? E eu admiro também muito esse lado aí da gratidão do Pedro Riso com o Marco Ruas. Isso é muito legal. Mas aí, seguindo na pergunta que você falou lá do grão-mestre Luiz Alves, olha, primeiro sobre a questão do treinamento. O meu primeiro contato com o grão-mestre Luiz Alves. Eu fui criado mãe solteira, né? Depois de 10 anos que eu tive um padrasto. Então, até então, não tinha. Então, a figura masculina... O meu padrasto até manda um beijo para ele, é o Mauro, pessoa maravilhosa. Mas a minha figura masculina em casa não tinha. Então, quando eu cheguei na Academia Boxe Thai, eu peguei na época, um professor com a cara fechada e um treino muito duro. Então, eu tinha uma referência masculina como ele ali. E era um treinamento muito pesado, né? Só para ficar ali você tinha que gostar, porque senão você não aguentava, era um treino duro. E eu me recordo quando ele me chamou para lutar, e que eu falei para mim mesmo, falei assim, olha, eu vou lutar, depois de 15 dias de treinamento para a estreia, eu falei, eu vou lutar essa aí porque eu já falei, que eu vou me comprometer, não luto mais, porque era muito pesado o treino. Mas depois da primeira luta eu queria a segunda, queria a terceira, e aí foi indo. Então, a base do grão-mestre é muito forte, que é um treinamento duro, muito treinamento com chute, porque na época o Muay Thai que era passado para gente tinha muito a influência do Taekwondo. Então, era a mistura do boxe com o Taekwondo. Com o tempo, o grão-mestre foi para a Holanda, trouxe mais essa influência do kickbox holandês, né? Que é um jogo de combinação, e depois, com o tempo da Tailândia, um mix de ações que você pode utilizar com golpes separados, utilizando cotovelo, joelhada, chute, combinando ou não combinando. Então, hoje, por isso que o nosso Muay Thai hoje no Brasil é top no mundo. Nossos atletas são classe A, né? Em qualquer situação que falar de Muay Thai. Então, o treinamento do grão-mestre Luiz Alves fez toda a diferença na minha base como treinador. Eu tive que encerrar minha carreira cedo por causa do problema de trombose que eu tive na perna, né? Então, dali eu tive que seguir. Então, até hoje, eu uso muito do treino do grão-mestre Luiz Alves. Não só como treino, mas também a atitude dele. Aí você me perguntou o que eu tirei de atitude, de caráter, muita coisa. Mas a principal, ele nunca passava por cima de ninguém e era uma pessoa honesta. Ele sempre passou isso. A gente faz o teu trabalho que vai acontecer. Demora mais? Demora mais. Tá? Só que quando você trabalha, papai do céu tá vendo, vai acontecer. E ele mostrou sempre isso. Ele nunca passava por cima de ninguém. Né? Ao contrário, no meio da luta, que a gente vê muita gente passando por cima, inclusive, não vou citar nomes, passaram por cima do grão-mestre Luiz Alves, mas ele sempre foi muito correto. Então, isso me trouxe também, mexeu muito com a minha formação do meu caráter, de agir corretamente e esperar a nossa vez. Trabalhar duro, porque tudo vai acontecer. Então, para mim, quando aconteceu a partida dele, não sei se você quer que eu fale isso, quer que eu fale agora ou... Bom, claro. Claro, pode falar. A esposa do grão-mestre chama Patrícia, né? Na época, isso foi em 2010, nós estamos falando há 2 anos atrás, me ligou, porque eu falava com ele todo dia por causa da confederação. Era 3, 4 vezes no rádio, né? Se falando. E aí ela falou, o Luiz bateu com um carro e está no hospital.
E aí eu fui correndo para o hospital, chegou lá, descobri que tinha um AVC, né? E aí conseguimos transferir ele, porque ele tinha plano de saúde, foi para Unimed. E aí, enfim, veio a filha dele da Espanha, né? A filha dele é casada com o Marcelo do Real Madrid, veio da Espanha para poder ficar junto nesse momento. E aí foi até que ele estava tudo programado, que a gente ia com a seleção brasileira para a Tailândia, e ele não pôde ir, ele estava ali no CTI, e eu segui para a Tailândia. No segundo dia que estava na Tailândia, chegou a notícia que ele tinha falecido, realmente com um baque muito grande. Eu pensei em parar com o Muay Thai, pensei em parar, porque não via sentido de continuar, porque é difícil, você está à frente de uma organização, então já existe muitos ciúmes quando você começa a fazer um trabalho, o trabalho começa a dar certo, você sabe como é que é. Então, ainda mais sozinho. Então, mas eu continuei o trabalho, mas com toda certeza até hoje ele faz muita falta. E a característica como pessoa? Sobre essa coisa dele ser mais rabugento, como é que era o Messi como pessoa? E alguma história inusitada que você teve com ele? Olha, foi tantas histórias, né? Primeiro que ele sacaneava a gente na frente de qualquer um. Ele não tinha isso, né? Em qualquer situação, alguém ligava para a academia e ele, de vez de atender a academia Box Thai de Muay Thai, né? Para poder fazer uma social, vender o produto dele, né? A pessoa ia à academia de luta, não, aqui é um aquário. Assim, a coisa assim, entendeu? Aqui é academia de dança. Então, coisas assim muito particulares dele, que o pessoal amava isso, né? Que, logicamente, para o negócio não é muito. A academia dele era cheia, tá lotada. E ele não tinha se era juiz, se era médico, ele sacaneava todo mundo. E o pessoal acabava gostando, porque era acostumado, por exemplo, chegar um cara que tem uma profissão assim, maior, um nível assim, acima, acostumado a ser paparicado. Lá ele era esculachado. Então, era o contrário de tudo que essas pessoas recebiam. Então, acabava gostando, via a sinceridade, né? E ele sacaneava a gente direto, né? O pessoal tinha medo de falar com ele. Fala, não, vai lá, fala lá com o mestrão. Um empurrando para o outro, porque sabia que ia passar vergonha. Ele falava alto, mas era fantástico. A convivência com o grão-mestre Luiz Alves era uma coisa realmente maravilhosa, inesquecível, né? Sacaneou muita gente brincando na frente de todo mundo. Não tinha esse negócio, não. E o bacana é que essa coisa de gratidão que você tem com ele, ele teve com o mestre dele bastante também, que era o Molina, né? Uma coisa que foi passando de geração. Até teve uma ocasião que ele, antes dele morrer, que ele falou para você que se alguém fosse parente do Molina, você tinha que tratar da melhor maneira possível. Não teve algo assim? Teve. Papai do Céu está no controle de tudo, né? Ele me chamou e falou: Arthur, se um dia aparecer alguém do Molina na tua academia, filhos, você não cobre, por favor, eu devo isso a ele. Então ele teve um desentendimento no final com o Molina, antes do Molina falecer, o grão-mestre Molina, na qual a gente tem um grande respeito, faz parte da história do Muay Thai no Brasil. E você conhece o Marcelo, que é o filho dele. O Marcelo é uma pessoa maravilhosa, tem um carinho também muito grande por ele. E aí ele falou isso, e aconteceu, realmente eles foram lá e eu não cobrei. Foram treinar, eu falei, não posso nem cobrar de vocês porque o grão-mestre me pediu, é uma questão de gratidão. E aí assim foi. Eu até hoje tenho contato com o Marcelo, que é o filho do Molina, que é uma grande pessoa. Pessoa maravilhosa, eu converso muito com ele também. Mestre, agora vamos falar sobre a sua época dentro do mundo do Vale Tudo, né? Também invicto. Conta um pouco pra gente daquela sua saga que culminou com aquela histórica luta com o Vanderlei. E se você quiser entrar em detalhes, que essa luta ela é histórica, né? Não tem nenhuma lista no mundo que, se alguém falar coisa 5, quiçá, quem sabe as 3 principais lutas, o pessoal coloca aquela luta. E principalmente o pessoal old school, o pessoal que acompanha a luta ali de 98 para baixo, dos anos 2000 para baixo, que viu aquela luta, acha ela assim no topo do topo da pirâmide, como uma luta ali de dois guerreiros, né? E como você mesmo disse, estado de consciência alterada que você estava, você e o Vanderlei, aquela coisa que se vocês tomassem uma mordida de jacaré ali, vocês não sentiriam dor, porque vocês estavam num estágio mental assim extremamente forte. Conta um pouco pra gente, é lógico, das lutas anteriores até chegar na luta do Vanderlei, e se você tem consciência de que aquela luta é um clássico assim eterno dentro do mundo do Vale Tudo. Eu tenho consciência porque os especialistas sempre colocam ela como clássico mundial do Vale Tudo.
Inclusive, a HBO, ela fez um documentário dessa luta, né? Se as pessoas colocarem lá, Arthur Mariano versus Vanderlei Silva, HBO, é um documentário total sobre essa luta, que eles elegeram as principais lutas em cada modalidade. No MMA, essa foi a eleita. Então, sobre o evento, foi a seguinte forma. Eu já tinha um desejo de lutar um torneio, tinha um sonho, né? Todo atleta tem o seu sonho, o seu desejo. E o meu sonho era participar de um torneio de 3 lutas sem luva, né? E o grão-mestre Luiz Alves me ligou para casa da minha mãe e na época não tinha celular, deixou um recado lá que era para eu ir no dia seguinte para a Boxai, que era a luta da minha vida. Aí minha mãe foi, me deu esse recado, já nem dormi direito. Peguei lá o ônibus para Tijuca, morava no Leme, peguei o ônibus para Tijuca, da Tijuca peguei o ônibus para o Grajaú. E aí chegando lá, ele falou, é a luta da tua vida, é um torneio, 3 lutas para ser campeão, são 4 americanos, 4 brasileiros, vai passar na Band, ao vivo. Ao vivo não, passar na Band, o evento na íntegra, né? Na TV aberta. E aí eu falei, pô, como eu quero muito isso, né? E aí eu tive que perguntar lá pro mestre Oswaldo Alves, que ele não estava querendo muito que eu lutasse, porque no jiu-jitsu era faixa azul. E aí eu falei para ele que era a luta da minha vida, ele falou, então você luta. E aí, só para o pessoal entender como é que era feito o treinamento, eu treinava de manhã na Box Thai, com o grão-mestre Luiz Alves. Depois eu treinava com o mestre João Ricardo, junto com o grão-mestre Luiz Alves, o treino de vale tudo, taparia, né, com o pessoal todo da Budokan, aquela galera da pesada lá. E à noite eu fazia a parte de chão, específica de chão, com o mestre Oswaldo Alves. Era essa preparação, ainda fazia preparação física. E aí, assim foi. Fui para a luta, 3 lutas. A primeira luta foi contra o americano, o Patrick Assalone. Foi 18 segundos, foi bem rápido. Foi um jab, deu um chute, um jab, acabou. A semifinal era com o favorito do evento, que era o Mark Hall, porque vinha do UFC, tinha ganho a luta no UFC lá. E aí demorou um pouco mais, acho que foi 7 ou 8 minutos. A gente foi pro chão, fiquei por baixo, depois fiquei por cima. Eu tinha dado uma canelada nele antes, tinha mexido com a patela dele, acho que quebrou, alguma coisa assim. E aí, na hora de levantar, ele não tinha mais condições de levantar. E aí foi nocaute técnico. E a final foi aquela loucura que vocês sabem, né? Sem luva, porque eu entrei ali determinado a ser campeão. O Vanderlei também, do outro lado. Foi por isso que aconteceu isso, né? Porque eu estava disposto a morrer, literalmente a morte, para conquistar aquele resultado. Você sabe que Deus sabe de tudo. Talvez eu tenha entrado com tanto foco para ser campeão, porque logo depois eu tinha que parar minha carreira. Então, por isso, talvez que Deus tenha colocado isso como foco e acabou depois, que aí fica uma coisa, quando você se doa muito, 100% para uma coisa, você vai ser valorizado de certa forma. Então, foi o que aconteceu, eu me doei 100% para a luta. Quando chegou naquela final, o Vanderlei no início me deu uma pressão forte, ele tomou muito dura, um joelho muito duro, parecia que era pedrada na cabeça, tá? Tomando pedrada na cabeça. Só que como o foco era tão grande, eu continuava, né? E aí depois de 3 minutos, consegui administrar a luta bem, dominei o centro do ringue, foi uma luta duríssima, e na época era 30 minutos cada luta, né? Eram lutas de 30 minutos. Eu estava preparado fisicamente para ir a 30 minutos, né? E aí o médico parou 3 vezes, foi uma interrupção médica, uma grande luta. E sobre essa luta, Florista, eu tive com o Vanderlei Silva no Japão, né? Fui levar um atleta para lutar lá, o Thalisson, no Rising, foi campeão. E acho que eu já devo ter falado isso para você. A gente trocou uma ideia lá no vestiário, até falei com ele para a gente conversar, a gente fazer um bate-papo entre eu e ele para falar dessa luta. Ele falou ok, só que até agora a gente não fez, não. Então foi isso, foi um lutaço, foi uma guerra. Foi muito legal. Eu ia até te perguntar sobre isso em algum momento, que eu sei que ele sempre fala com todo o respeito em relação a você sobre essa luta. É lógico que tem a versão que você muitas vezes contesta, que é aquele corte dele, que você diz que ele disse que foi uma cabeçada que ele deu e você disse que nunca viu essa cabeçada, mas ele sempre fala com muito respeito sobre aquele duelo com você, né? Então, assim, seria muito legal um dia fazer igual que eles fazem muitas vezes em documentários americanos, um de frente para o outro, vendo a luta junto e comentando, como nos velhos tempos, seria muito legal, seria uma ideia muito boa para alguém fazer isso. Seria muito... Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal, tô vendo aqui
Tem uma galera. Deixa eu ver se eu consigo ver o pessoal que está aqui. Não sei se mexendo aqui eu consigo. Não, eu vi aqui. Deixa eu ver quem eu vi. Não estou conseguindo mexer aqui para ver. A gente consegue mexer aqui, rolar? Ou só você que consegue? Sim, sim. Você está conseguindo rolar? Não, Não, né? não estou conseguindo rolar, não. Eu vi um pessoal aqui, tem o João Paulo, tem o Bastazinho, Taizinho, o Felipe, né? Tem o Felipe, o João Paulo também, que é da nossa unidade Champions Factory, o Alan Kennedy. O que mais? Vai dar um alô aí, pessoal. Dá um alô aí que eu vou falar aqui das pessoas que eu conheço. Já mando um abraço para todos que estão presentes. Né? Vai ficar salvo aí, que o Florista vai deixar salvo aí no canal. MMA Debate. Com certeza. Né? Tá aí. Mandar um abraço para o Felipe, tá? O Felipe Bastazinho, o Taizinho, o pessoal da Box Thai, academia tremendo, o pessoal que a gente fazia uma guerra muito grande lá, era Pinguim, Ângelo, Peu, Gazé, Marcela Aguiar, Babalu, Joio de Oliveira, tinha o Anderson França, que hoje é treinador da Top Team, o Pedro Riso, Batatinha, Budi, Borracha, quer dizer, uma galera da pesada que estava lá com a gente nos treinos da Box. Dream Team. Isso é um Dream Team, com certeza. Com certeza, mas desculpa, aí eu não consegui rolar aqui, queria ver quem estava mais, ia dar um alô pro pessoal, mas manda ver, manda ver. Aqui o Diego Souza, o Avali Note, aqui também. Opa, né? Um abraço para todos, o Diego, pro Avali Note também. Virgínio Nutri, o Almeida, Rush. Vicente, Raquel. Boa, boa. Então, sobre aquela versão, eu sei que você tem uma versão, Vanderlei tem outra, mas não é nada polêmico, não, que você sempre, nunca passou disso. Mas você relembrando a luta, você fala de uma maneira bem firme que você lembra de uma cabeçada que você deu nele, né? Fala sobre aquele corte que foi o que interrompeu a luta. Anos depois, você já viu aquela luta milhares de vezes, você falou que nunca conseguiu ver a cabeçada que ele deu em você, que foi que muita gente tem como uma cabeçada que fez o corte nele. Fala um pouco sobre isso. Olha, ele me deu algumas cabeçadas, mas todo o ataque que o Vanderlei fez, você pode observar no vídeo, todos eu respondi. Todos. Os golpes entravam. Exatamente, Floresta, eu não sei, não posso dizer, porque eu não consegui ver a cabeçada que foi no ponto certo. Tá? Mas se foi também, pode ter sido, não tem problema nenhum. Foi uma luta muito... O que vale ali é a guerra que foi, né? Os dois guerreiros que estavam ali prestes a dar sua vida, né? Porque depois disso o Vanderlei seguiu para o Japão, você vê quantas pessoas ele nocauteou. Você encontrar, assim, atletas, a gente sabe que a gente treina atletas que está disposto a passar por cima de tudo para você chegar no resultado, não é fácil, né? Então, foi isso. Foram dois guerreiros, tá aí o Lamar, tá aí o pessoal da Champions Factory Brasil, acho que a Regiane tá aí também, Regiane. Então, foi isso. Então, eu não consegui ver essa cabeçada. Acho que seria legal eu fazer eu e o Vanderlei juntos, a gente conversar abertamente sobre essa luta e a gente assistir ponto a ponto. E aí a gente vai descobrir aonde foi que abriu aquele corte gigante que aconteceu nele. Vai ser bem legal. Um dia eu acho que a gente vai fazer isso, porque vale a pena a gente falar sobre essa luta. Vai ser muito legal. Duas lendas históricas, né, do mundo do Muay Thai, do mundo da luta. Mas você, logo depois dessa luta com o Vanderlei, você teve os problemas de saúde, que você teve que encerrar a carreira, mas você vendo o Vanderlei nos anos seguintes detonando no Pride, sendo em determinado momento o melhor lutador peso do mundo, mais perigoso, mais temido, você olhava e pensava assim, poxa, eu ganhei dele e eu hoje poderia... Te dava uma tristeza, não no sentido de que você também poderia estar junto ali no Pride, fazendo fortuna, e você lesionado, te causou alguma tristeza nesse sentido de não ter conseguido prosseguir a carreira por causa da lesão? Ou você conseguiu mudar o foco e viu que era o seu momento de fazer a sua equipe, de ser treinador mesmo? Florenço, sobre essa questão, agradeço ao Papai do Céu, porque eu tive esse pensamento, pô, ele tá lá, tá arrebentando, eu podia estar lá também. Não. Eu sempre fiquei contente com a vitória do Vanderlei, porque é merecedor, um batalhador, veio de baixo, fez uma história linda.
eu tinha uma única coisa que eu tinha. Pode. Só te cortando, eu estou querendo dizer no sentido, não em relação ao Vanderlei, lógico, você estava feliz com o sucesso dele, mas estou querendo dizer, você, devido à sua lesão, você não estava fazendo parte desse circuito, era para você estar junto, assim, lutando em grandes eventos, que não fosse o Pride, o UFC, ganhando dinheiro, enfim. Você não teve, no momento, depressão, nesse sentido de que acabou a parte do lutador e agora eu tenho que mudar o foco, né? Nesse sentido, você chegou a ter alguma depressão? Não, eu tive um momento muito triste, que foram 3 dias, quando eu vim para a Holanda e tive problema de trombose. Fiquei bom, lutei na Holanda, fui campeão, voltei, fui para os Estados Unidos, ia lutar o UFC junto com o Amaury Bittet. O Amaury lutou, ganhou. E a gente estava junto com a equipe do Pat Miletich. E aí tive outro problema de trombose. Volto para o Brasil depois. Aí aparece a oportunidade para lutar no K1. Isso foi o Sérgio Batarelli, ligou para lutar até com o Rei Cefo. E aí tive outro problema. E para finalizar, apareceu a oportunidade para lutar o Pride contra o Sakuraba, porque o Sakuraba tinha acabado de perder do Vanderlei. Isso me deixou triste, muito triste, porque era uma oportunidade, né, de eu estar lá, e eu sabia que se eu tivesse lá, eu ia estar brilhando entre os tops, né? Porque pela minha característica de condicionamento físico forte, resistência à pancada, quando você tem esses 2 pontos, e aí você melhorando pontos que você precisaria melhorar, você consegue estar entre os principais. Eu tinha essa consciência, mas quando deu o último problema, e o médico falou, ó, agora você morre ou você vai continuar a insistir. Era muito claro que tinha que parar. Os primeiros 3 dias foi uma tristeza. Eu não sei dizer o que é depressão, porque, graças a Deus, isso nunca passou na minha vida. Mas nesses dias, eu posso dizer que aquilo foi uma depressão. Mas no 3º dia, eu acordei e parecia que não tinha mais nada. Papai do Céu deu uma paz no coração e era a certeza que eu tinha que seguir esse caminho. Então, quanto a isso, sempre fiquei muito contente com as vitórias do Vanderlei, sempre torci por ele. E todo mundo tem um porquê de estar aqui na Terra, a gente está de passagem, né? Então, eu tinha que passar por essa situação para evoluir, e realmente me ajudou muito a evoluir, né? A gente realmente cresce mais na dor do que aprendendo com a dor dos outros. Então, fez a diferença na minha vida essa dor, eu ter que ter interrompido essa minha parte da minha carreira, que eu gostaria de ter lutado, com toda certeza, ter tido a minha oportunidade de continuar lutando. Mas Papai do Céu não quis, eu aceitei de bom grado. Não, com certeza. Minha dúvida era justamente essa. Se você passou a ter depressão, sabendo, poxa, eu também poderia estar junto com aquelas pessoas, ganhando bolsas milionárias, fazendo minha luta. É lógico, você, como brasileiro, torcia pelo sucesso deles, ficava orgulhoso. Isso ninguém tem dúvida. Agora, falando de uma nova reviravolta na sua vida, né, em 3 capítulos aí. O primeiro, a gente citou a sua mãe, que foi o dinheiro que ela te deu inicial para você entrar no mundo do Muay Thai. O segundo, ela que te deu a notícia que você iria participar de um evento em São Paulo, né, que você não conseguiu nem dormir. E o terceiro foi a luz que ela te deu para colocar o nome da academia Champions Factory, que hoje em dia ela já está aí há muitos, muitos anos fazendo história. Conta um pouco para a gente da Champions Factory e do dedo abençoado da dona Maria Helena para colocar o nome na academia. Vou falar, né, a dona Maria não. Vai aqui, ó. A dona Penha. Eu tenho graças a Deus, o Papai do Céu também tem sido bom comigo, porque desde que ela se foi da Terra, eu sinto ela todos os dias, né? Então eu tenho uma ligação espiritual com a minha mãe muito forte, então eu não sinto nem o vazio, é uma alegria muito grande eu sentir a presença da minha mãe. Então, isso é muito bom. Então, sobre a dona Maria Helena, eu estava saindo do quarto dela para a sala e ela falou assim, meu filho, você vai ter que fabricar campeões agora. Eu parei na hora, é uma coisa assim espiritual. Parei na hora, virei. Pois é, mãe, esse vai ser o nome da academia. Vamos colocar em inglês, porque essa academia vai fazer muitos campeões. E assim foi, né? Hoje a gente já tem 9 campeões mundiais na Champions Factory. E eu tenho certeza que é só o começo, porque tem muito por vir. A gente tem focado agora, a gente focou no Muay Thai, tivemos sucesso na Tailândia no Muay Thai. E agora a gente foca no MMA. Então pode escrever aí, Floresco, que a gente vai estar fazendo grandes campeões nos principais eventos do MMA no mundo. Mestre, fazer uma pergunta para você que tem conhecimento aí na parte de arbitragem, na parte política, como presidente da confederação, na parte também de manager de atletas, promotor de evento, enfim, em todos os aspectos da luta você consegue englobar
um grande conhecimento. Mas vamos falar da sua parte de coach, que você também você tem um trabalho de maestria. Então, o que para você vendo de fora, lógico, sem citar nomes, enfim, que você vê que um coach hoje em dia faz dentro de um camp, que você olhando de fora fala, isso é um erro fatal, por exemplo, deixar que o atleta ele faça os horários, que ele faça a programação, enfim, o que você, com toda a sua maestria, vê dentro de determinados camps, sem citar nomes, enfim, mas que você considera atitudes erradas que um coach não pode ter de maneira nenhuma? Olha, o que acontece hoje é que eu não sou a favor disso, porque para fazer um atleta, você precisa fazer ele no ferro e no fogo, né? Tem que ter metodologia. Agora, os treinadores, não é todos, não, mas tem treinadores hoje que para aprender um atleta, ele vira um baba-ovo do atleta. Isso é uma coisa que não existe. O atleta, você precisa de um treinador de verdade, que vai te preparar para a luta. Não que você vai ficar falando o que você quer ouvir. Ah, que você é isso, que você é aquilo. A gente vê isso. Os treinadores babando o ovo do atleta. E isso você não forma campeão. Você está formando uma enganação. Né? A gente observa esses treinadores que fazem isso, ficam pouco tempo com o atleta, porque o atleta não quer isso. O atleta ele quer um treinador que vai passar confiança, um treinador que ele tem visão, que ele vai encontrar os caminhos da vitória, porque o treinador ele precisa ter essa visão, e não são todos que têm, de você conseguir identificar onde são os buracos, onde você pode entrar, o que você deve fazer, se tornar um especialista em estratégia. Né? Você, para ser um grande treinador, você precisa, além de ter uma metodologia, você precisa ter conhecimento em estratégia de luta. Né? Mas o que eu vejo hoje, no ponto principal, que não tem a ver comigo isso, você pegar um atleta tem que ficar babando o ovo do atleta, porque isso não existe. Existe uma amizade entre o treinador e o treinador tem que ter a liberdade para falar tudo o que ele acha. Imagina, o atleta chega atrasado, você não pode falar nada. O atleta quer treinar o que ele quer, porque não, hoje eu vou dar entrevista, hoje eu vou... Você sabe que esse atleta vai chegar, vai pagar um preço no ringue ou no octagon. Não tem jeito. Então, ele, para não perder com medo, e outros em cima querendo pegar esse atleta, então eu sou o seguinte, atleta para ficar comigo é dentro do que eu tenho a passar para ele. Quer dizer, vou levar ele ao caminho da vitória, vou dar os caminhos, vou preparar a estratégia, a gente vai preparar a mente desse atleta, né? De forma que ele vai chegar preparado para qualquer situação, seja física, técnica, mentalmente. Agora, a gente fala a realidade para o atleta. Aí você faz monstro, aí você faz grandes atletas. É por isso que os nossos resultados, nossos atletas que treinam com a gente, é vitória, 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 derrota. Vitória, vitória, vitória. Aí a gente vê aí, vitória, derrota, vitória, derrota. Então, isso faz a diferença. Uma coisa que eu falo você precisa ter resultado, né? Quando você tem resultado, é a prova do que você faz, é o caminho. Não é se eu falo bonito ou se eu vou falar o que você quer ouvir. Não importa isso, importa o resultado que o Floresco tem. Então, vou treinar com o Floresco porque o Floresco é bom, ele tem resultado. Né? Então, é mais ou menos isso que eu vejo de um treinador. O treinador tem que saber o que ele vai fazer e ficar babando o ovo de atleta, você não faz campeão assim, não. Mestre, fazer uma pergunta que eu fiz pro mestre Cunha, né, o Sérgio Cunha, há pouco tempo atrás, ele, claro, um grande nome também do Muay Thai, segundo a versão dele, eu perguntei para ele se ele achava que uma pessoa para ser um grande coach, um grande treinador, ele deveria ter feito pelo menos uma luta, ou de vale tudo, ou pelo menos ser praticante de alguma arte marcial. E ele disse que sim, porque ele acha que é até a forma do aluno olhar para ele e falar, esse cara está falando isso para mim, ele já tomou um soco, ele é um cara que ele está falando de algo que ele já passou. E existem pessoas, por exemplo, do mundo da luta que não são nem praticantes de arte marcial nenhuma, enfim, mas cada um é cada um. Na sua visão, você acha que um coach tem que ter, em algum momento, feito alguma luta, seja de vale tudo ou de MMA, ou ele tem que ser, sim, praticante de algum tipo de arte marcial para passar credibilidade? Enfim, qual é a sua visão sobre isso? Deixa eu mandar primeiro um abraço aqui para o José Alberto, que é irmão do grão-mestre Luiz Alves. Um abraço a você, Zé, vice-presidente da Confederação Brasileira de Muay Thai. Estou vendo meu irmão aí também. E aí, Manão, tudo bem? Beijo para você. O pessoal que está chegando aí, um alô para todos vocês. Sobre essa pergunta que você fez, Floresco, como eu vejo o seguinte, se você já lutou, isso é um bônus para você. Não tem como dizer que não, porque você vivenciou isso. Você vivenciou o antes de lutar
o vestiário, você vivenciou o treinamento, o vestiário, a luta e o depois. Então você tem uma bagagem. Eu não vou dizer que o atleta, o professor que nunca lutou, ele não pode se tornar um grande treinador. É lógico que ele começa com uma desvantagem grande, tá? Mas ele pode, com o tempo, sim. Agora, o que vai... Quando você fala assim, mas o atleta vai olhar para ele, ele nunca lutou. Essa pessoa que nunca lutou, ela vai ter que trazer resultado com os seus atletas. Isso vai levar um tempo. É aquela coisa. Se você tem resultado, o seu resultado fala por si. Por você. Não é se você quer falar. O Gabriel também está aí. Mandar um abraço para o Gabriel. Rush, Gabriel. Conforme eu vou vendo aqui, eu vou dando um abraço aqui. Às vezes pode ser que passe, tá? O Souza também. Rush. Às vezes passou, eu não vi, pessoal. Então, com toda certeza, o treinador que nunca lutou, ele vai precisar de resultados. Assim também como o treinador, Floresto, que já lutou. Porque às vezes ele lutou e não consegue ter resultado. Eu posso te dar um exemplo? Quando eu fiz a transição da minha vida de atleta para treinador, eu quis utilizar o quê? A minha bagagem que eu tinha como atleta, que eu tive sucesso. Tive sucesso no início, mas depois eu comecei a ter problemas, porque eu precisava evoluir, né? A cada momento, hoje você como treinador, os treinadores top sabem disso. Você está numa evolução constante a cada 6 meses. Você muda o teu jogo, tem que mudar. Então isso faz a diferença. Então o que vai valer não é se o cara tem luta atrás dele ou se ele nunca lutou. O que vai valer é ele trazer resultado. Ele precisa ter resultado. Aí o teu resultado vai falar por você. Bacana, mestre. Estamos indo para as perguntas finais, mas uma coisa que sempre me deixa assim, como eu falei em relação a você e o mestre Luiz Alves. Isso aí tá. O secretário do Rio de Janeiro, Fabrício, fez exame de grau para preta agora, aluno da Champions Factory, subsecretário, tá aí de olho no MMA Debate, hein? Vamos ver se acontece alguma coisa, vamos ver se a gente consegue fazer, Fabrício, alguma coisa com o Floresto aí no MMA Debate, né? Uma pessoa que está ajudando muito aí o esporte. Com certeza. Né? Com certeza. Tá dizendo... também, depois fazer uma live também falando sobre a federação, sobre a confederação, sobre datas, né? A agenda da confederação pro final, até o final do ano, enfim. E conte comigo, mestre. Na hora que você precisar, a gente faz. Vamos fazer. Tem o Christian agora. O Christian é o presidente da confederação, está junto comigo lá. A gente está junto e ele está na frente como presidente. Aproveito e mando um abraço para o Christian. Mas manda ver, Floresto, qual é a próxima? Também para as perguntas finais, e uma coisa que eu até estava num grupo um dia de WhatsApp e a gente foi lembrando exatamente disso, sobre, né, o carinho, o amor que você tem pelo mestre Luiz Alves e também, lógico, do Pedro Rizzo com o Ruas. Por que você acha que hoje em dia é tão difícil a gente encontrar esse elo entre aluno e mestre, como nesses dois casos? Você com o mestre Luiz Alves e o Pedro Rizzo com o Ruas. É lógico que existem ainda pessoas que têm aquela gratidão, aquela lealdade, mas por que você acha que hoje em dia diminuiu muito? É coisa da pessoa mesmo, do ser humano, ou é que a arte marcial mudou? Enfim, qual é a sua visão sobre isso? Houve uma mudança muito grande, né? Porque o MMA ele trouxe com isso a cada ano que passa, o MMA ficou mais profissional, né? A gente entra nessa parte financeira. Então, já tem a turma que não tem, vamos dizer assim, é difícil até falar. Não é gratidão, né? Gratidão. Porque se você estiver num lugar que esse lugar não te dá treinamento adequado, esse treinador não tem capacidade, é complicado. Como é que você vai ficar? Eu acho que o mínimo que um treinador, um líder de academia, ele tem que estar preparado para treinar seus atletas e levar o que é de melhor para ele, né? Até porque senão ele vai acabar trocando. Mas essa relação de troca hoje, principalmente nos Estados Unidos, é uma coisa profissional. Eles não têm muita ligação afetiva. Ele paga pelo camp, vou te treinar para você dar aula de Muay Thai, de Wrestling, MMA. Acabou, né? Então, é isso que está acontecendo nesse nível hoje nos Estados Unidos. No Brasil ainda tem as equipes, o pessoal que treina dentro das equipes. Então, entrou essa questão financeira, né, que é forte, mas eu vejo também pelo caráter também. Por quê, Florescio, sem entender? Eu vejo aí equipes que dão uma condição, uma estrutura muito boa. A estrutura muito boa é ter um chão de qualidade, ter um wrestling de qualidade, a preparação física, uma luta em pé de qualidade, um time de atletas e ainda um percentual baixo que é cobrado na bolsa dos atletas. E tem atleta que vai embora ainda, entendeu? E realmente você não consegue nem entender. Vai para um lugar que a estrutura é menor, mas para pagar menos o quê?
não adianta. Se você... Tudo na vida tem um preço. Se você quer estar bem com alguém, você tem que valorizar esse profissional, né? O atleta, ele quer figurar, ele quer explodir para o planeta, então ele precisa valorizar o profissional que está com ele. Bacana, mestre. Agora eu vou fazer a pergunta final antes do seu recado final. Fala um pouco para a gente da Champions Factory, né? Quantas academias ela tem no Brasil todo e no mundo também. Quais que são os próximos passos dela, agenda de competições, enfim, e quais os lutadores que, lógico, são tantos nomes, enfim, mas no momento que tem mais se destacado peso por peso na academia, nos campeonatos, enfim. Até para a gente procurar saber, passar a acompanhá-los também. E também fica aqui até para eu fazer uma live com eles também. Legal, bacana. Aproveitar e mandar um abraço aí para um atleta nosso, que agora já parou de lutar, já tem tempo. O Neto tá vendo, tá assistindo aí. Rush, Neto. Então vamos lá. Primeiro os atletas. Eu vou falar os nomes dos atletas hoje que estão focados no MMA, tá? A gente tem uma equipe grande no Muay Thai, mas assim, no Rio, a gente tem uma equipe, temos as nossas unidades espalhadas no Brasil, tá? Então, hoje no MMA, a gente tem no Rio de Janeiro, Vitor Santos, tem o Thalisson Gomes, Vitor Santos, bicampeão mundial na Tailândia, é um atleta que nunca perdeu no Brasil, tem mais de 35 lutas de Muay Thai, tá com 2 lutas de MMA, 2 vitórias, 2 nocautes. A gente fechou uma parceria com a Nova União. Mando um abraço já para o mestre André Pederneiras, onde nossos atletas da Championship estão treinando junto com a Nova União. Então tem o Thalisson Gomes, que é um atleta que explodiu no Japão, lá ganhando o Risen, o Rising, também está nesse foco. Tem o Fidel Vieira, que foi campeão mundial na Tailândia, outro atleta que está chamando muita atenção. O Rafael Francelino, que é um outro atleta que foi campeão pan-americano, cresceu muito. Então esses nomes aí estão chamando atenção. Tem o Marcos Marajó, que é lá de Manaus, da nossa unidade de Manaus, do nosso professor Rodrigo Saavedra. Tem o Bruno Quitanilha, que estava aqui, não sei se ele continua aí. O Thalisson chegou agora aí. Thalisson, foco no treinamento, que botou um monte de nocaute lá no Japão e vamos continuar esse processo aí. O Bruno Quintanilha, que é um atleta duríssimo, né? Bicampeão brasileiro, foi 3º lugar no Mundial, atleta nocauteador no MMA. O Francisco Felipe. Então, são esses atletas que estão focados hoje no MMA, tá? Então, atletas que têm grande potencial para explodir no planeta, tá certo? As nossas unidades, a gente tem unidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem Copacabana, na Barra, no Recreio, temos em Manaus, temos em Minas, a gente tem em Varginha, São Lourenço, Conceição da Aparecida, Ribeirão Preto, em São Paulo, Campinas, a gente tem a unidade na Holanda, temos líderes na Espanha, na República Tcheca, então a gente está espalhando. Nosso projeto hoje, a Championship está muito organizada para crescer agora, né? Em todos os sentidos, né? Está padronizada, então nosso objetivo é expandir ela realmente muito mais do que ela já está. Ela tomou uma proporção muito forte e o nosso objetivo agora é impulsionar ela. Ô, mestre, só tenho que te agradecer. Sempre quando eu te faço o convite, na hora, você, claro, eu fico tão feliz assim pelo respeito, pela amizade, pela confiança que você tem com o meu trabalho, e a gente vê que é uma coisa genuína, uma coisa legal, e eu já te admirava como lutador, a sua história como comentarista no combate e tudo mais, né? E a sua história também dentro da confederação, né? Eu acho a sua história de vida muito bonita também. A gente já conversou muita coisa em boxe também, a relação que você tem de amor com a sua mãe, com o seu mestre, dá para ver que você é uma pessoa diferenciada mesmo, e sempre quando eu te entrevisto é uma aula tanto da parte do mundo marcial, também uma parte humana também, que dá para ver que você é uma pessoa da melhor qualidade. Eu sou muito feliz de ter a sua amizade, mestre. Então, conversar com você é algo que sempre enriquece o meu dia, e eu falo isso sem demagogia nenhuma, do fundo do coração. Floreixo, eu posso falar a mesma coisa que você. Quando você manda a mensagem, eu falo, é claro, é na hora. Se é uma pessoa assim, de um caráter fora do comum, você vê que é uma pessoa do bem. Dá para ver que conversando com uma pessoa do bem, né? E o teu trabalho que você está fazendo, pode ter certeza, é um trabalho que é histórico. Você está fazendo um trabalho grandioso, árduo, né? Porque você não para de fazer o teu trabalho live, você está acreditando. Então, você não tem dúvida de dizer uma coisa, que você já está plantando isso e você já começa a colher. Mas, conforme o tempo passa, você vai colher, você vai fazer parte, já faz, mas vai fazer parte da história do MMA, das artes marciais,
pelo grande trabalho que você já está fazendo hoje, né? Já há alguns anos você vem plantando fortemente todo o trabalho que você está fazendo, e nós, das lutas, agradecemos a você, a profissionais como você, que fazem diferença na vida de todos nós. Meu muito obrigado para você, meu amigo. Um abraço, mestre. Abraço a todo mundo. Vou deixar essa live salva aqui no IGTV, do canal do @MMA Debate Oficial, e vou colocar ela também no YouTube. Um abraço, mestre. Fica com Deus. Fica com Deus, Floresto. Tudo de bom para você. Abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Prazer estar contigo. Tchau, tchau.